você abrir ali comigo, para nós lermos exatamente o momento pós-crucificação de Jesus. Ali, logo após a morte de Jesus, Jesus tinha sido humilhado, Jesus tinha sido açoitado, crucificado. E é interessante nós aqui entendermos bem o que isso significa, que contexto eles estavam, para nós podermos aqui trazer para as nossas vidas aquilo que Jesus quer nos ensinar. Esse domingo maravilhoso de ressurreição, diga ressurreição, vamos lá. Ressurreição é vida, é sair da morte para a vida. Isso tem um significado tremendo. Hoje é o dia mais importante do ano, gente, não é Natal. Você sabia disso? Que hoje é o dia mais importante do ano, é o dia que mais nós devemos celebrar. É o dia que faz com que nós tenhamos acesso a Deus, possamos ser reconciliados com Deus, possamos voltar a ser filho e filha de Deus. E o ambiente ali era o terceiro dia que Jesus tinha sido crucificado. Após a crucificação de Jesus, e o ambiente era de muita tristeza, era de muito sentimento de derrota. O ambiente ali era de decepção, porque os discípulos caminharam com Jesus, apesar de Jesus ter explicado, dado o caminho, contado várias coisas, mas eles entendiam que as coisas iam acontecer de uma forma, mas aconteceu de outra. Todas as promessas se cumpriram, mas eles pensavam que ia ser de um jeito. Eles tinham alguma expectativa de salvação, de libertação. E aconteceu, mas não do jeito que eles pensavam que ia acontecer. E quando eles viram ali o Rei dos Reis sendo crucificado, machucado, maltratado, humilhado, caçoado, açoitado e morto, ali o pensamento e o sentimento era o seguinte: não tem mais saída, não dá mais. E aí então veio o domingo, hoje. Diga, hoje é dia de ressurreição. Eu creio muito no que eu estou pregando, gente. Eu creio demais no que eu estou pregando. Creio demais. Porque quem sente a presença do Deus Todo-Poderoso, quem recebe o Espírito Santo, não consegue cantar essas músicas que cantamos hoje de qualquer jeito. Porque é vida, é sentir isso, é experimentar isso dia a dia. Mas vamos lá, senão... Lucas 24, a partir do versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, que é domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: permita-me fazer uma voz diferente na sonoplastia. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Meu Deus! Ele não está aqui. Ressuscitou! E ainda falou assim: lembre-se. Diga, lembre-se. Isso é importante. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E eu faço uma pausa aqui com você para fazer algumas reflexões. Muitas perguntas que você faz hoje, muitos questionamentos que você tem,
e algumas decisões que você precisa tomar. As orientações, as respostas já foram dadas por Jesus há um tempo atrás. Você só precisa lembrar do que já te falaram, do que já tentaram te falar. Essa palavra está chegando ao coração de algumas pessoas. Algumas outras, essas perguntas já receberam respostas, mas elas foram abafadas pelos momentos atribulados da vida. E era exatamente o que estava acontecendo com eles. Porque eles estavam ali, apesar de já terem andado com o Mestre, terem recebido as palavras, as orientações, as revelações do que iria acontecer, mas a situação difícil abafou. Lembra da parábola do semeador? Da semente que é lançada entre os espinhos? Ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pelos enganos das riquezas. Muitas coisas abafam as promessas de Deus. Deus tem promessa para cada um. Lembra, né? Deus tem promessa para cada um. E muitas vezes a gente esquece. Porque as situações, elas acontecem e nos trazem medo, receio, decepção. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. As coisas não acontecem no nosso tempo. E nós ficamos preocupados, nos deixamos levar por sentimentos que acabam tirando os nossos olhos da promessa. Acabando não experimentando a presença, o poder de Deus. A ponto até de alguns acharem que o milagre é loucura. Se esquecem que Deus pode fazer milagre, pode mudar qualquer situação. Deus pode fazer aquilo que homem nenhum consegue fazer. Você recebe essa palavra? Vai guardando aí. Eu estou só repassando a mensagem para alguns corações. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, eu vou dar uma pausa, porque eu vou trazer o teu coração novamente ao acontecimento. Não era só um bate-papo, 2 homens andando no caminho. Eram 2 homens que tinham saído de Jerusalém, estavam indo em direção a Emaús. Saindo da onde tudo tinha acontecido, imagina como é que estava o coração deles. Eles estavam bem mal, estavam entristecidos, estavam decepcionados, sem saída. E eram discípulos de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha feito a obra. Jesus emparelha ao lado deles, no caminho. Vai imaginando. Jesus não estava com a mesma feição física que ele tinha, porque o corpo dele estava glorificado. Mas eu faço uma pergunta para você. Quando alguém que você tem intimidade, alguém da sua família, ou alguém que você conversa bastante, um amigo, uma amiga, um companheiro de trabalho, que você conhece bastante, quando a pessoa liga para você, você já distingue normalmente que é aquela pessoa? Quando a pessoa que você tem intimidade, você reconhece o timbre de voz, você reconhece o jeito de falar, a velocidade da fala, tem alguns detalhes que você percebe e você reconhece que é aquela pessoa. Eu já tentei várias vezes fazer brincadeira com as pessoas no telefone, eu fazia isso muito lá na Shalom. Eu ligava lá para o colégio, a Claudete, já peguei ela várias vezes. Vai virar conversa essa semana lá. A Claudete, eu já peguei ela várias vezes. Pode falar para ela que eu falei no culto. Eu ligava fazendo outra voz. E fazendo pegadinha com ela. Só que depois de um tempo já era.
eu fazia outra voz completamente diferente. Alô, eu gostaria de falar com a Claudete. Eu queria falar com a Claudete, fazer uma reclamação. Ela, Sérgio, para com isso. A ponto de um dia, bem no comecinho, quando eu peguei ela 1, 2, 3 vezes, ligou uma outra pessoa com a voz engraçada, ela achou que era eu. Deu um problema lá. Mas ela conseguiu contornar rapidinho. Sérgio, para com isso. Aí a pessoa falou, não, meu nome é fulano de tal. Mas depois eu não consegui mais fazer pegadinha com ela, porque mesmo que eu fizesse com tonalidade de voz completamente diferente, ela pegava as esquinas do sotaque. Alguma coisa ela pegava. Por quê? Porque ela já me conhecia. Então, o jeito de falar faz com que a gente reconheça a pessoa. Mas ali, esses 2 homens estavam caminhando com Jesus, e Jesus estava conversando com eles, e eles ainda não reconheceram que é Jesus. Olha só onde é que eu quero chegar com você. 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus estava ali do lado deles. Aí olha o que eles respondem. Eles pararam com os rostos entristecidos, estavam tristes pelo que tinha acontecido, certo? 18. Um deles, chamado Cleopas, que é marido de uma das Marias que foram lá no evento anterior, lá no sepulcro, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso e falando, sabe nada, inocente. Eu sentia as dores, eu fico imaginando lá Jesus andando com a mão escondida, conversando com eles com a mão fechada, a mão no bolso, nem sei se tinha bolsa, acho que não tinha, mas ele andava com a mão para trás, não mostrava as feridas feitas pelos pregos, que depois mostrou para os discípulos. Teve que mostrar para Tomé para ele poder acreditar. Jesus faz a pergunta, eles respondem, falam isso para Jesus. 25. Ele lhes disse, como vocês, olha o que Jesus está falando para você nessa noite, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Então Jesus aparece, faz a pergunta, fala algo que eu quero muito que você grave essa noite. Essa pergunta que Jesus fez, ou melhor, essa afirmação, desculpa. Como vocês custam a entender e demoram a crer? Discípulos que andavam com ele, andaram com ele. O que acontece ali logo em seguida? Eu aprendi isso lá em Jerusalém, em 2008. Quando uma pessoa faz uma oração, ela tem o seu estilo de oração. Quando você ora ali na hora do almoço, eu até brinco muitas vezes, eu falo, vamos rezar? Né? Porque a gente normalmente repete a mesma oração, faz o mesmo tipo de oração, normalmente usa quase as mesmas palavras na hora de agradecer ao alimento. Sim ou não? Cada um tem um jeito de orar. E especificamente na oração de gratidão, oração judaica, cada um tem um jeito de orar, tem umas palavras específicas. E Jesus tinha um jeito dele de orar. Então eu aprendi isso lá com um judeu. E ele falou que a probabilidade bem grande disso aqui ter acontecido, na hora da oração, eles perceberem que era o Messias, era Jesus, é porque Jesus tinha o jeito dele de orar. Ainda que eles não haviam percebido pelo tom de voz, pelo jeito de falar, mas quando sentaram para agradecer no momento da comunhão, Jesus vai lá e agradece o alimento do jeito dele. Opa! Eu conheço esse jeito de orar. É o mestre! Só que Jesus, ó, saída pela direita, deixou para se encontrar depois com eles. Quantas vezes nós caminhamos com Jesus e não ouvimos ele falar? Porque estamos tão atribulados com os acontecimentos. Quantas vezes ele está ali falando para você?
Quantas vezes Ele está ali, até te fazendo algumas perguntas através das situações, das circunstâncias, das pessoas até, para fazer você pensar. Jesus faz muito isso, viu? Ele permite que algumas coisas aconteçam para fazer você pensar. Esses dias aconteceu uma comigo. Bem pouco tempo atrás, algumas semanas atrás. E uma coisa que inicialmente me trouxe uma decepção, mais para frente vocês vão saber. Seguir sendo os próximos capítulos. Daqui umas 2 semanas vocês vão saber. E fiquei chateado com o negócio que tinha acontecido. Eu e minha esposa. Falei, como é que pode? Não é possível. Alguma coisa o Espírito Santo está querendo falar através dessa situação. E eu abri a antena espiritual. Depois eu entendi. Aí Deus fez algo maravilhoso e superou muito, muito aquele sentimento inicial de decepção. E é assim que Deus faz. Nós precisamos estar cada vez mais abertos para poder lembrar do que Ele falou, para entender, procurar compreender o que Ele está querendo nos dizer, para crer naquilo que Ele falou, porque Jesus já tinha dado o mapa do que ia acontecer. E tem alguns mapas que você já sabe. Você já sabe. E Ele quer te lembrar nessa noite. Da mesma forma que Ele começou a lembrar, da mesma forma que os anjos lembraram para as mulheres, Maria, Joana, da mesma forma que Jesus lembrou para os dois ali no caminho de Emaús, Ele quer lembrar você de algumas coisas. E vai ser hoje. Mas vai precisar de uma postura sua, exatamente em direção a isso que Jesus falou, e para mim é muito importante. Porque eu não quero custar a entender. Você quer custar a entender as coisas? Você quer custar a entender? Ou você quer entender rápido? Você quer demorar a crer ou você já quer partir de uma confiança plena no que Ele tem para você? Eu não quero demorar a crer. A gente passa por uma guerra. Quando as coisas acontecem, elas atribulam a nossa alma. Elas mexem com a nossa estrutura a ponto de fazer a gente esquecer daquilo que Deus tem. Deus muitas vezes já deu o atalho, deu o caminho, já mostrou através da sua palavra, já mostrou através do conselho de alguém, usou a vida de uma pessoa. E muitas vezes nós nos esquecemos, porque somos tomados pelas situações, pelos enganos, pelas coisas que parecem ser até bênção, mas elas nos tiram do caminho, estão nos levando lá para Emaús, em vez de nós retornarmos para Jerusalém. O que acontece? Quando os homens ouviram ali, voltaram correndo para Jerusalém, para estar com seus irmãos. Então, hoje é noite de voltar para o lugar certo, para o lugar da comunhão, para o lugar de estar junto com os irmãos. Porque foi nessa condição, nessa situação, que Jesus, então, aparece aos discípulos. E eu quero, então, continuar aqui no versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha só, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Presta bem nisso, atenção. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão, porque é no lugar da comunhão que as coisas acontecem. Jesus ama comunhão, Jesus ama grupo de crescimento, Jesus ama estarmos juntos, discipulado, Jesus ama estar quando os filhos estão juntos. É uma oportunidade maravilhosa que nós não devemos perder. Estar em todas as ocasiões em que a igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo está reunido.
Eu sou fominha de estar reunido com o corpo de Cristo, sempre fui, desde que eu entendi as coisas. E eu falo para você, ainda que eu não tenha vontade, ainda que seja, tem outras coisas melhor, talvez melhores para fazer. Já foi essa fase. Melhor lugar para eu estar quando a minha família espiritual promove alguma coisa, eu posso estar cansado, posso ter um monte de coisa para fazer. Sabe o que eu faço? Eu faço de outra hora, porque quem manda no meu tempo sou eu. Você não é mais escravizado pelo tempo. Em nome de Jesus. Nunca mais diga, eu não tenho tempo. Isso é a maior furada que tem. É a maior derrota que tem. Não tenho tempo? Fala mais isso não. Fala mais não. Porque você usa o seu tempo nas coisas que você dá prioridade. Nas coisas que você dá valor. Você muda as coisas. Você muda o que tem que mudar, muda os compromissos, sempre em direção àquilo que é prioridade para você. Você investe o teu tempo, você investe os teus recursos naquilo que é mais prioridade para você. Então, invista o seu tempo e invista o seu recurso com prioridade no reino de Deus. Não somente na sua vida pessoal com Deus, mas na comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Fique atento a isso. Enquanto falavam sobre isso, 36, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E esse é o tema dessa palavra. Porque você vai sair daqui hoje com a paz que excede todo entendimento reinando no teu coração. Em nome de Jesus. Porque é essa paz que Ele nos dá. É essa paz que vai além da compreensão humana. É essa paz que nos faz caminhar em certeza, em confiança na hora que as coisas parecem estar contrárias, estar difíceis, na hora que não tem saída, quando a nossa alma está tribulada, estamos angustiados, ou estamos empolgados demais, pilhados, acelerados, precipitados, empolgados demais com alguma coisa ou com alguém, e aí não caminhamos na paz, caminhamos na plataforma das emoções e temos uma grande probabilidade de errar. Plataforma dos benefícios. Parece que é bom, mas depois o resultado não é aquilo que se espera. Por um momento pode ser, porque é assim que o inimigo faz. Mas o tempo fala. Então nós precisamos lembrar dos princípios. Nós precisamos lembrar das promessas. Nós precisamos lembrar da comunhão, do que aprendemos, para que possamos ir na direção certa. E é nessa condição que Jesus chega e fala: a paz esteja com vocês, ou seja com vocês. E mais ainda, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. 49 eu estou falando, tá? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa foi a instrução para os discípulos ali. Isso já aconteceu. Porque eles ficaram em Jerusalém. No momento certo, no tempo de Deus, receberam o Espírito Santo, foram revestidos de poder. A partir daquele momento, todas as pessoas, todos aqueles que entregam seu coração para Jesus, têm a Ele como seu Senhor e Salvador, recebem essa expressão de amor, dele ter sido crucificado, ter sido entregue na cruz por amor a você. Todos aqueles que recebem a Jesus, creem no seu nome, Ele então dá o poder de ser feito filho de Deus, e ser filho não é ser qualquer coisa. Não é viver de qualquer jeito. É ter aquilo que as outras pessoas não têm. Então, é um privilégio muito grande ser filho, ser filha de Deus. E não dá para nós desprezarmos isso. E foi
por um preço muito alto que isso foi feito para mim e para você. Um preço muito alto de sangue, de entrega. Aí ele ressuscitou e abriu o caminho, está aí o caminho para você. Para você viver intensamente a paz, mais ainda, poder. Ser revestido de poder, capacitação, que treinamento nenhum pode dar, que homem nenhum pode proporcionar, que situação nenhuma pode conceder ou dinheiro pode comprar. Não. Só o Espírito Santo pode realizar isso em você e te levar a uma vida de transformação interna e externa também. Levando você a ter experiências sobrenaturais com Deus, caminhando na missão que Ele tem para você. 53. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E é a partir desse momento que tudo na face da terra mudou. Tudo na face da terra foi transformado. Você está aqui sentado, gente, não é à toa, olha só. Uma das comprovações, se você tem alguma dúvida que, será que isso é verdade mesmo? Gente, preste atenção. Um bando de homens e mulheres, principalmente os homens, porque naquela época tudo era, o governo era apenas através dos homens. Homens simples, pescadores, homens simples, iletrados. Tudo, quando Jesus foi crucificado, tudo estava contra aqueles que se diziam ser cristãos. As pessoas do caminho, ainda não eram chamados do caminho, mas eram discípulos daquele Jesus. E estavam em meio a uma situação de vergonha, sendo perseguidos também, humilhados. Chegaram até a negar Jesus, começaram até a ir embora, voltaram a pescar, porque a situação estava feia a coisa. Diz uma coisa, pensa aí bem. De repente, do nada, esses homens se posicionam de uma forma completamente diferente, cheios de poder e autoridade, começam a proclamar esse evangelho com uma coragem, com uma fé e com o poder de Deus, carregando o poder de Deus com eles, curando, libertando, expulsando demônios, levando pessoas à salvação, do nada. E começam a alastrar o evangelho na região da Judéia, de Samaria, começam a entrar pela Ásia, logo depois vão para a Europa, em primeiro lugar ali na região da Grécia, depois se alastra para o mundo inteiro, até chegar 2000 anos depois você sentado nessa cadeira. O que fez com que esses homens sem poder nenhum tivessem tanto poder de transformar tantas pessoas e continua acontecendo? Só o poder de Deus. Esse é um dos argumentos fortíssimos que mostram que realmente o Espírito Santo agiu, Deus existiu, Jesus ressuscitou, porque foi através da ressurreição de Jesus que o poder foi derramado para essas vidas, foi através do poder do Espírito Santo que eles então começam a agir com poder e autoridade e se alastram em toda a humanidade. Então, o poder de Deus é real. Quem aqui já experimentou, tem experimentado o poder de Deus? Levanta a mão. Olha aí, ó. Presença do Espírito Santo. Quem aqui já ouviu Deus falar de alguma forma, pela palavra, ou audivelmente, ou no seu tempo pessoal? Faz assim. Olha aí que beleza. Poder de Deus. Poder de Deus. Ser revestido do poder de Deus. A ressurreição de Cristo abriu portas para que você seja constantemente revestido do poder. Para que você possa cumprir essa missão com autoridade, com unção, com graça, com sabedoria, com fé sendo renovada dia a dia, vencendo os seus inimigos internos e os seus inimigos externos, compreendendo o caminho da batalha, a etapa que você está vivendo.
não demorando, não custando a entender, não demorando a crer, mas tomando um posicionamento certo em direção àquilo que Ele tem para a sua vida. Poder de Deus que vem através da comunhão, o poder do Mestre. O Mestre chegou declarando paz. E juntos na comunhão é que Jesus, então, vem trazer revelação, diga revelação, paz e poder. Diga revelação, paz e poder. Vai lembrando da sua vida, da caminhada que você tem pela frente, porque você vai sair daquela porta hoje, uma pessoa cheia da paz de Deus, revestida do poder e caminhando em revelação. Imagina você agora, durante essa semana, caminhando em revelação de Deus dia a dia. Não caminhando de uma forma humana, natural, mas conectado com o Espírito Santo, mais conectado, mais atento, não esquecido, não caminhando de qualquer jeito, não perdendo a oportunidade quando Jesus estiver caminhando do teu lado, você caminhar e nem perceber que é Jesus falando, não. Você estando em comunhão com Ele, e quando Ele falar, você perceber, opa, é o Mestre, é o Espírito Santo, é bom demais. Essa semana você vai caminhar em revelação, em nome de Jesus, com teu coração em paz. Então, quando vier aquela pessoa para te atribular, você vai caminhar em paz. Você vai olhar com um olhar de paz. Eu vi esse filme hoje, ali Jesus, né, na cruz, né? E lembrei, eu falei sobre isso na semana passada, acho que na retrasada também. E quando as coisas acontecem, eu falei sobre a visão espiritual de José, e eu me lembro que falei que no nosso olhar, a perspectiva pela qual nós devemos olhar para as pessoas e para as circunstâncias é justamente essa. Podemos estar sendo crucificados sem ter motivo nenhum. Mas nós devemos olhar para as pessoas e circunstâncias e dizer com o coração bem tranquilo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que essa paz venha no teu coração. Que você seja revestido de graça, de poder do Espírito, nessa semana de uma forma muito especial. Esse poder da ressurreição venha sobre você. Nessa semana, receba essa palavra, diga recebo, e que venha capacitação também, venha poder no Espírito, para que você cresça com armas espirituais, para repreender todo o mal. Quando começar a vir aqueles pensamentos maus, ruins, não fica angindo na alma, não. Repreende em nome de Jesus. Quando você vê que alguém está tribulando o ambiente, quando você vê que os carros começam a cortar na tua frente, no trânsito, tá de moto, né? Aí os caras começam a atravessar, eu falei, ih! Aí o outro entra na frente, eu falei, ih, tá repreendido. Eu já na moto falo, repreende em nome de Jesus, todo espírito tranca a rua, bate retirada em nome de Jesus, espírito de acidente. Espírito, eu dei um nome para um demônio, espírito de intercessão. Já percebeu que você vai num cruzamento e justamente passa um carro na hora que você está passando? Poderia ter passado antes, e pode passar depois, mas vem justamente naquela hora. Espírito de intercessão, é para os dois colidirem. Eu repreendo o espírito de intercessão, eu vou dirigir várias vezes. Essa é nova, a criação do Sérgio mesmo. Sérgio, capítulo 1, versículo 1. Então você ficar atento, quando você vê lá alguém atribulado, está vendo que a situação não está legal, sabe aquele momento que você se sente ruim, se sente mal, que você nem se aguenta? Você vai ficar assim, não, hoje eu estou com crime. Não fala isso, querido. Manda esse capeta embora. Espírito de opressão, quando você se sente angustiado, dá aquela vontade de não sair de casa, ó vida, ó azar. Fique ligado no mundo espiritual. Se arme das armas espirituais, coloque o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Para começar, primeiramente, faz uma análise pessoal. Se não tem nenhuma brecha espiritual, temos falado sobre isso, não deu lugar ao diabo.
Se tiver que pedir perdão para alguém, já pede logo, para não ficar com essa porta aberta. Se tiver que pedir perdão para Deus, pede logo. Né? Se tiver que se consertar, conserta, porque se tiver a porta aberta, o inimigo vai entrar e sair. E muitas vezes você não vai nem perceber. Mas, após essa análise, após se consertar, se assim for necessário, aí você se posiciona. Na minha vida, não. Todo espírito maligno na minha vida, não. Bate em retirada em nome de Jesus. Espírito de dúvida, mal-estar, dor de barriga, dor de cabeça. Aí o marido chega... Não vou falar. O marido chega para a esposa, amor, quer que eu ore por você por dor de cabeça? Não. Quer que eu ore para você por mal-estar? Uma coisa? Não. Bom, meu amor, eu quero ter uma conversa com você. Tive que falar de um jeito diferente, né? Nós estamos em encontro de casais. E assim, a gente vai lidando espiritualmente com as coisas. Sai do natural, meu irmão. Sai do natural. Que você tem orado, tem intercedido pelas coisas, tem usado as armas espirituais. Você tem compartilhado com teus irmãos para poder interceder com você sobre alguma situação? Ou só você pede oração quando tem algum problema de enfermidade? Que também tem que pedir oração e intercessão. Mas caminhe com pessoas de confiança junto, para que estejam com você nessa batalha. Grupo de reunião de crescimento, 7h30 ali no espaço IBG, você vai convidar. Quem ainda não faz parte de um grupo de crescimento. Não caminha sozinho, não. É na comunhão que Jesus aparece e diz: a paz seja com você. E aí ele traz revelação, paz e poder. Porque filhos e filhas de Deus têm ao seu dispor a presença do Espírito Santo que te transforma por dentro e por fora. Aí as coisas começam a acontecer. Aí, então, começa a desatar a vida espiritual, a vida financeira, o entendimento da caminhada profissional, o discernimento no que fazer com algumas pessoas, revelação da palavra, sede e fome da palavra de Deus e do relacionamento com o Espírito Santo. Porque se Ele é a fonte de todas as coisas, se Jesus é a fonte de paz, por que ora bolas eu vou procurar essa paz em outras coisas ou em alguém? É furada. Então, a maior decisão da nossa vida é ser homem e mulher de Deus de verdade, não religioso, crente, evangélico, cristão, não. É filho e filha de Deus, cheio do Espírito Santo, você está entendendo? É diferente, é muito além. As pessoas ficam travadas na religião. Aí eu vou lá cumprir a minha... eu vou no culto, eu vou no grupo de crescimento, eu vou fazer tudo bonitinho, então por conta disso eu estou com crédito no céu, e aí, então, não é só isso. Isso tudo faz parte da vida de quem é filho e filho de Deus, e faz com todo o amor, sim, mas não é motivação de estar recebendo alguma coisa. Eu entrego o dízimo, eu quero que eu vou receber. É óbvio que você vai receber, mas se a tua motivação for essa, você vai perder o melhor. Quer entregar com fé, com amor, e experimentar dos milagres sobrenaturais na área material, financeira, profissional, sim. Na área amorosa, transformação no seu interior, de forma que vá fazer você ser um marido, uma esposa abençoada, vai transformar o ambiente da sua casa. Vai poder discernir, então, as portas que Deus tem. Vai entender Jesus falando do seu lado. Esse é o caminho. Me lembro uma vez que eu não tinha carro. Peguei o carro emprestado do irmão. O irmão me emprestou para ir para Jaraguá. Eu estava trabalhando em Jaraguá. Foi por um curto espaço de tempo. E o líder da minha célula me emprestou o carro. Eu ia para Jaraguá. Fui ser coordenador de futebol do Juventus, de Jaraguá. Durante 2 meses só foi, porque começaram a não me pagar, eu vim embora. Mas aí ele me emprestou o carro e um dia eu chegando em casa, entrei no portão da frente e eu escuto uma voz no pé do meu ouvido, foi desse aqui, está dando microfonia. No pé do meu ouvido eu escuto assim: esse carro vai ser teu. Eu estava andando
esse carro vai ser teu. Eu, hein? Aí eu entrei, guardei aqui no meu coração, bom, o capeta não deve ter sido. Bom, fui orar. Um belo dia, eu não tinha condição nenhuma de comprar um carro. Nenhuma. Eu não tinha nem salário naquela época. Aí, o líder da minha célula chegou, Sérgio, eu não contei isso para ninguém, só para minha esposa. E ficamos guardando para nós, porque, humanamente falando, e se Deus falou, ele vai fazer, né? Não vou correr atrás, não vou forçar a barra. O líder da minha célula disse, Sérgio, Deus me falou para eu vender o carro para você. Aí eu dentro de mim, pô, Deus, tu falou que o carro vai ser mesmo, pelo menos me dá, né? Para eu comprar. Tem condição nenhuma. Eu olhei para o meu líder e falei assim, cara, eu não tenho condição nenhuma para comprar esse carro de você. Não, mas eu vou te fazer em 10 vezes. De tanto, até tem um valor, é 10 vezes de tanto. Aí eu olhei o valor mensal, não tinha condição nenhuma de comprar. Eu falei, cara, Deus falou comigo. Eu falei, cara, vou orar. Deus falar comigo, confirmar no meu coração, porque humanamente falando não dá. Outra coisa, não quero ficar te devendo. Fui orar. Deus falou para mim, o dinheiro não é meu? Não fala que o dinheiro que você administra é meu? Compra o carro. Aí eu falei, meu Deus. Aí fui falar com o meu líder. Aí eu falei, não. Aí eu lá no meu tete-a-tete dele, falei, tudo bem, mas então, em vez de ser 10 vezes, vai ser em 12 com a parcelinha um pouquinho menor, tá bom? Fui lá, falei com o meu líder. Beleza, tá vendido. Eu tava doido para ele falar que não. Gente, um monte de porta começou a abrir de trabalho. Paguei o carro. Depois eu ofertei o carro. Ofertei aquele carro. E depois Deus deu outro. E portas se abriram. São experiências maravilhosas. Mas tudo começou com Deus falando. Jesus estava ali do meu lado e falou. Eu fico muito feliz por ter ouvido. Porque foi bom não andar a pé. Ele falou aquilo, por um lado, na alma, poxa, é legal, né? Vou parar de andar a pé, de busão. Vou ter um carrinho na mão, vai ser legal. Vou poder... E o meu pensamento era o quê? Eu quero levar os discípulos para a célula, quero fazer visita. Meu pensamento era esse. E foi assim mesmo. Que eu carreguei de gente naquele carro. Depois aquele carro abriu um buraco atrás, subia a fumaça do escapamento, as mulheres saíram tudo defumadas de dentro do carro. Mas era uma bênção. E foi uma bênção. Aí uma vez, eu já contei isso aqui algumas vezes, esse mesmo carro, Chevetinho Tubarão, hatch, 82, ele estava acabando na minha mão e eu então falei para o Senhor, Senhor, carro está acabando. Deu um monte de problema de mecânico, coisa mais. E aí eu falei assim, Senhor, vou vender porque senão eu vou ter que tentar vender peça no ferro velho depois. E era sério, gente. E o Senhor falava, sabe o que para mim? Não vende. Olha, eu fiquei tão atribulado com aquilo, que eu perguntei 1, 2, 3, 4, acho que lá pela quarta, quinta vez que eu pedi para Deus, que eu queria me livrar daquele carro. E Deus falando, não vende, não vende, não vende. Eu falei, tá bom então. É o seguinte, aí eu fiz uma bobiça espiritual. Foi bobiça, eu vou falar para vocês que é bobiça. Não vou contar aqui, ó. Então tá bom. Tá, eu fui... Gente, estou confessando a minha fraqueza aqui, né? Aí eu fui dar uma de... gente, eu queria vender aquele carro, não aguentava mais, toda hora parando na rua. Cheio de podre no carro, o vidro já não abria mais, estofado rasgado. Aí eu falei, então tá, então, eu vou meditar aqui na palavra, eu vou abrir. Só se tiver escrito carro aqui. Aí eu abri. Nem carros, nem cavalos e coisa arada e tal. Eu falei, não, para.
Tá bom, tá bom, tá bom. Aí daquela ali eu parei, né? Aí foi uma lanhada de Deus. Ali foi uma lanhada. Pedi perdão para ele, pedi perdão. Falei, tá bom. Fiquei quietinho, aguentei o tranco. Aí depois o pessoal lá de Joinville, que eu ia jogar nos domingos no futebol amador lá, o pessoal pediu para o carro ficar lá. Sérgio, deixa esse teu carro aí uma semana. Resumindo a história, depois me entregaram o carro novinho. Fizeram o motor do carro, latoarias, estofado novo, fizeram toda a elétrica do carro, lata velha, aquele programa lá. Cheirando a novo, aquele cheirinho de tinta. Eu falei, eu vim de Joinville até aqui, chorando, rindo, glorificando, tava nem aí. 1h30 vim dirigindo, gritando, com louvorzão no carro novinho, botei o braço para fora. Glória a Deus, aleluia e tal. E vim para o culto lá em Blumenau, todo dolorido do jogo lá, mais feliz da vida, para agradecer ao Senhor. Eu fico pensando, se não ouvisse a Deus. Então, quis dar esse testemunho, porque muitas vezes Jesus está caminhando com a gente não ouve. E esse poder da ressurreição está disponível para mim e para você. A presença do Espírito Santo. A presença de Deus em você. Que vai te levar a compreender, para você não mais demorar a crer e nem custar a entender. Para você crer, você precisa saber. Se você não conhecer a palavra, como é que você vai confiar? Mas uma coisa é certa, confie na palavra. Faça o que a palavra diz. Se você não sabe o que a palavra diz, pergunta para quem sabe. O que a palavra de Deus diz para você fazer? Eu converso lá, das 100 pessoas que eu converso, olha, eu acho que umas 80 a palavra já diz, não precisava nem eu falar, eu só falo o que a palavra diz. Simples assim. E dá certo. O que a palavra diz muitas vezes vai de encontro ao teu sentimento, ao teu pensamento, mas o resultado vai ser certo, vai ser o melhor. Então, que você esteja pronto para entender, se posicionando agora para mergulhar e entender, não mais se esquecer. Que você esteja pronto para crer, para confiar, para receber essa paz que vai transformando você dia a dia, de momento a momento. Para que você, cheio dessa paz, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo que foi enviado por Ele para aqueles que creem, que cheio dessa paz, você possa então agora administrar os seus relacionamentos, lidar com as pessoas difíceis, com as situações complicadas, entender no caminho da palavra a decisão que você precisa tomar e naquelas decisões específicas que você precisa de uma rema de Deus, que é uma palavra específica para um tempo específico, você venha discernir a voz de Jesus. E é através de uma intensificação da sua comunhão com o povo de Deus e com Ele. Amém? Que assim seja, que o poder da ressurreição seja multiplicado sobre o teu coração. Você receba essa palavra, que em nome de Jesus, toda letargia, toda demora, letargia ficou complicado agora, né? Toda demora, vou falar uma palavra melhor, toda lerdeza, toda vagarosidade, em confiar na palavra, em buscar a entender, não é reagir na carne. Que venha essa graça de Deus para que você não demore, não se precipite, mas sim receba da parte do Espírito agora o poder da ressurreição que vem te conduzir em paz. Que a paz esteja em você. Em nome de Jesus, quem recebe, diga eu recebo. Fique de pé, vamos orar então.